Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou René Moreno e este é o Pulguinha, meu amigo, que me acompanha há muito tempo, desde 2003. Nossa, já tem 17 anos, Pulguinha. Então vamos lá. Se você gosta do meu conteúdo, gosta do que a gente vem promovendo aqui no canal Peoncast, apoie os nossos afiliados. Temos ali o Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tudo que você compra nesse link, tudo que você compra ali, as comissões são direcionadas para escolas públicas. Tirando os impostos, a gente ajuda a fazer essa campanha da corrente do bem para ajudar crianças das escolas públicas. E também tem um link da vaquinha que você pode fazer uma doação se quiser conhecer o projeto, R$ 2,95. E aqui no canal a gente vem promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, tudo que possa agregar na sua vida pessoal e profissional. E hoje o meu convidado vai falar sobre a economia da cultura em tempos de pandemia. O Darlan Mapelli, ele que vai estar chegando, ele já chegou, vou conectar com ele. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube do Peoncast, vá lá, se inscreva, deixa seu comentário e Peoncast e divulgue para a rede de amigos e conhecidos. Seja bem-vindo e bem-vinda. O Darlan, seja bem-vindo. Boa noite, René, tudo bem? Prazer recebê-lo. Muito prazer, muito obrigado pela oportunidade, René. Fabuloso. Bacana o teu canal, eu já acompanhei algumas outras conversas que você teve aí com alguns artistas também, colegas meus, inclusive. Parabéns pela iniciativa também com relação ao teu canal. Obrigado. Tá muito escuro aí para me ver, René? Se conseguir clarear um pouquinho, você me vê bem? Vamos ver. Eu consigo te ver bem, deixa eu ver aqui. Querendo aproveitar e registrar a Clau, né? Agradecer a Clau e o Marcelo que nos conectou, né? Que acabou fazendo essa aproximação. Você fala exatamente de que cidade hoje? Eu estou falando contigo, René, da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Igrejinha. Isso, é próxima à cidade de Gramado. Ontem mais ou menos 30, 40 quilômetros de Gramado. Essa semana eu falei com alguém da Igrejinha e eu nem sabia que a cidade existia. Agora essa semana eu já estou falando com duas pessoas da mesma cidade. Fabuloso, é mesmo? Isso. Olha só. Com quem que eu falei essa semana, gente do céu? O palhaço, ai, fugiu, que pecado. Osnório? Eu sei, Astolfo, o Astolfo. Sim, é o Cláudio. O Cláudio Fogaça, não é? Exato, o Cláudio, que é o palhaço Astolfo. Cara, fabuloso, fabuloso. Adorei falar com ele. Muito bom. Conta pra gente um pouquinho, Adriano. Queria que você se apresentasse e contasse. O que é essa questão? Você escolheu esse tema, economia da cultura em tempos de pandemia. Eu acho que a arte é um dos setores que mais foi afetado, no meu jeito de ver. Foi a primeira afetada e talvez seja a última a retomar as suas atividades, né? Na minha concepção. Queria ouvir você, seja bem-vindo, conta pra gente um pouquinho da sua experiência, o chapéu é seu. Perfeito. René, então, a minha caminhada com a arte já vem, na verdade, desde pequeno. Eu iniciei, na verdade, com o teatro, que é a arte que eu mais tive contato até hoje. De pequeno, né? 6, 7 anos de idade, e desde então, na verdade, enquanto a gurizada, né, o restante do pessoal estava jogando bola, né, os meninos, eu estava fazendo teatro. Então, para mim sempre foi muito, muito comum, muito normal estar inserido nesse meio, né? Certo. E aí eu acabei também estudando publicidade e propaganda, comunicação social, né? Me formei já faz uns 9, 10 anos e trabalhei também na área, mas agora há 10 anos eu iniciei uma empresa, uma produtora teatral. O que faz essa produtora? Leva espetáculos de teatro para escolas, para municípios, né? Para eventos, para empresas. Inclusive, os meus colegas, alguns deles que você já entrevistou, já conversou, também participam desses espetáculos, né? Incrível. Então, na verdade, assim, o nome da produtora é Láparo Produções. Lapa. A gente
a gente trabalha já há 10 anos, né, levando, então, os espetáculos, né, dessa forma. Oi, Cláudio, chegando aí. E, claro que mais fortemente, nos últimos 5, 6 anos, que a gente trabalha, assim, de uma forma mais forte, né, nesse âmbito, assim, de estar levando para os locais. Então, só trazendo um parâmetro, assim, por que eu escolhi o tema da economia da cultura? Por que Baltazar chegando? Oi, Baltazar. Por que eu escolhi esse tema? Porque, na verdade, muito se fala sobre os artistas, sobre a cultura, né? Mas muitas vezes a gente não conhece muitas pessoas que trabalham exclusivamente com a sua arte e têm dela o seu sustento, não é? Então, Sim. muitas vezes o pessoal trabalha como ator de teatro, por exemplo, mas tem um ou dois ofícios além desse para conseguir se manter. Ou então Certo. é escritor, mas também não consegue viver exclusivamente da sua escrita, também porque não consegue se manter. Ou então é dançarino, ou então é escultor, ou é artista plástico, né? Ou então Certo. pinta, faz telas, né? Então, e não consegue se manter. Então, por que disso? Por que dessa escolha desse tema? Porque ele é importante. Se tem, às vezes, a prática de falar que o artista, ele faz pelo gosto, ele faz pelo amor, né? Mas o artista também tem contas para pagar, ele também precisa viver, né? Ele tem Sim. família, ele precisa pagar a conta de água, de luz, telefone, como todas as outras pessoas. Então, trazendo um parâmetro, René, por exemplo, com a Láparo Produções, que é a nossa empresa, a gente levou, só no ano de 2019, nós levamos para 60 lugares diferentes os nossos espetáculos, né? Então, que Ótimo. são de diferentes temáticas, são espetáculos de teatro, são contações de histórias, são oficinas de formação para contadores de histórias, são palestras também, palestras levando um pouquinho da questão artística para o público, né? Certo. Então, só no ano de 2019 foram 60 lugares, não foram 60 apresentações. Apresentações foram muito mais, porque muitas vezes em um lugar são 4, 3, 5 apresentações às vezes, Fabuloso. né? Fabuloso. Então, isso no ano de 2019. 2018 foram 88, eu fiz o levantamento, foram 88 lugares onde a gente levou, E né? dessas E- lugares, duas, três, quatro, cinco, às vezes apresentações no mesmo lugar. exatamente. 80, então, Então, então pode falar. 2018 foi um ano incrível. Foi um ano muito bom. Foi Foi um dos ano melhores produtivo. anos até hoje em que a gente trabalha Tava dessa vindo num forma, né? processo de crescimento, né? 2018, Exatamente. 2019, ou seja, Exato. um pico aí, né? Uma queda normal, mas 2020 Uhum. prometia ser um dos melhores anos, talvez, né? Em todos os Exatamente. Foi o segmentos. que, o que aconteceu. Por quê? Na verdade, os nossos trabalhos envolvem, por exemplo, a Clau, o Marcelo ali que você conheceu, né? Sim, Envolvem os nossos espetáculos, envolve os espetáculos meus e da minha esposa. Esse ano a gente ia lançar, aliás, a gente lançou um show interativo e a forma como a gente estreou ele foi... Oi, Ozzy, tudo bom? A forma como a gente estreou ele foi muito bacana, porque teve uma receptividade muito boa assim do público a gente bolou ele para ser realmente interativo, sabe? e o seu é mais, E o seu da sua esposa é mais para escolas ou mais para empresas? esse a gente montou, na verdade, para todos os públicos, né? Ah, Para que todos os fantástico. públicos e acabamos por fazer a estreia dele no mês da mulher. E Não tinha foi, um a nome gente não montou. específico? Tem um nome específico? E sim, é o show da Paty, Show o da nome Paty. do show. Aham. A Ótimo. Paty é uma personagem, né? Não, ela Tá? não existe realmente. E ela tem um assistente que é o Sandoval Afonso.
E esse Sandoval Ambos Afonso, existem, então, detalhe, ambos existem. A Paty existe muito. exatamente, eles não existem aqui entre nós, né, na vida real, mas eles existem sim, né? Sandoval o quê? Afonso, Afonso. Ótimo. Sandoval Afonso. Então, tinha tudo para ser um ano muito bacana, assim, a perspectiva era ótima, né? Então, a gente tinha trabalhos agendados já ali, né, no mês de fevereiro, já tínhamos trabalhos agendados para julho, agosto, setembro, até novembro a gente tinha trabalhos agendados que foram adiados para não se sabe quando, né? Sim, Então, agora a gente por que que eu trago isso, assim, da questão, então, voltando um pouquinho, René, sim, da questão da economia criativa, da cultura? Porque a gente escolheu viver disso e faz movimentar também a economia, né? perfeito. Então, muitas vezes a gente não é respeitado, o pessoal fala, artista é tudo vagabundo, né? Não trabalha, né? Ou então, muitas vezes, eu sou artista, né? Tá, mas você trabalha com o quê, né? Trabalho, sou artista, né? Esse é Sim. meu trabalho. Então, a gente... É mais ou menos, é quase chegar assim e falar: o que, que você é? Sou mãe. Ah, você não trabalha? Exatamente, é aí que Assim, trabalha, né? fazendo esse comparativo, assim, parece como se não Sim. fosse não tivesse algo digno, né? O que você faz? Eu trabalho em casa. Ah, então você não Uhum. trabalha? Tipo, trabalhar Uhum. é outras coisas, né? Exatamente. Então, e o nosso trabalho, assim, ele envolve, além do estar em cena, ele envolve muito o antes, o durante e o depois, né? Perfeito. Então, nós temos uma estrutura muito enxuta, além da Cláudia e do Marcelo, ali também trabalha o pessoal, o tio Tony, o Antônio Lopes, trabalha com a gente, com o seu elenco também. E nós levamos para todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguma coisa às vezes para o Paraná, mas principalmente RS e SC, né, que a gente trabalha. Então, muitas Perfeito. vezes a gente tem uma preparação dos espetáculos anteriormente, depois o momento anterior das apresentações, em que envolve toda a produção e logística para isso, né? Sim, Depois tem o momento da apresentação, e todos os profissionais, eu calculo assim que diretamente, hoje com a nossa empresa, em torno de 20 pessoas estão envolvidas com o olha nosso só. trabalho, né? É um trabalho enxuto, não é a nossa que enorme equipe que participa. Mas é uma empresa de 20 pessoas que movimenta a economia, que movimenta indiretamente, quando você chega no estabelecimento, em alguma cidade, restaurantes, hotéis, né? Hotéis, exatamente. Movimenta Combustível, postos de combustível. uma economia local, ou seja, é uma empresa em movimento que movimenta a economia local, enfim, por tudo por onde passa e o que faz, né? Exatamente. Então, toda essa cadeia que envolve, né, além do pessoal, por exemplo, de sonorização, né, de Isso. iluminação, que muitas vezes está envolvido, Você e loca no que não local é, normalmente? depende muito da situação. A gente tem Tá. um parceiro muito bacana, assim, ele viaja bastante, assim, com a gente, que é o Kina. É, eu acho que ele não vai ter, assistir, porque eu não sei se ele tem Instagram, mas ele viaja bastante, é muito parceirão, assim, é das antigas do pessoal da sonorização, mas Legal. também acontece muitas vezes do pessoal fazer a contratação, dependendo do espetáculo e do evento, de ter a contratação diretamente no local, né, Leonardo, na deixa eu fazer um cidade. comentário com você e eu queria ouvir a sua Uhum. opinião. Tá. Eu acho que você sabe que eu escrevo livro infantil. Acho que a gente conversou, não lembro se você. Que é a história do garoto que ele quer ter um cavalo, o pai dele não dá um cavalo e ele adestra um porco. Eu não É, sabia da história. Eu vi o livro, mas não sabia da história. essa é a história que aconteceu Legal, comigo bacana. na minha infância. É mesmo? E o Pulguinha, porque eu sou caçula de uma família de 11 filhos e minha mãezinha me chamava de Pulguinha. E aí nasce o personagem, aí eu crio o livro e exatamente nasceu em 2003 o livro, então tem exatamente nesse momento 17 anos. Como eu moro Ah, numa cidade legal. pequena, às vezes aí no momento que eu estava namorando, aí almoçando ou jantando em algum restaurante,
Essa é uma pergunta que eu vou colocar uma situação e queria ouvir a sua opinião, tá? São duas situações. Aí, a criança me reconhece que eu fiz um trabalho na escola, né? A criança reconhece eu ali na hora da janta, no sábado, no final de semana, na hora do lazer. Pai, o Renê lá do Puguinha, não sei o que lá, tal, vem até a mesa. O pai elogia, fala, olha, o meu filho adorou o trabalho que você fez na escola. Ele faz aquela, sabe, é verdadeiro, toda aquela troca. E rapidamente, esse mesmo pai ou essa mãe fala assim, Renê, dá um livro para mim. Tipo, meu filho te adora, dá o livro. Essa é uma pergunta que eu vou fazer que aconteceu nesses 17 anos quase sempre. Essa questão das pessoas olharem para o artista, não sei, dentro dessa ideia da economia da cultura, né? Tipo assim, olha para o artista e pede a arte de graça. Eu fiz teatro, né? Montei peça teatral infantil, as pessoas pedem ingresso de graça, né? Pedem ingresso de graça. Na minha cidade, como todas as cidades, eu imagino, do Brasil, tem grupos de dança incríveis e tem uma hora que tem 3, 4 grupos bombando e depois eles somem. Depois aparecem outros, daqui 3, 4 anos somem, e todo mundo acha lindo, maravilhoso, mas esses grupos somem. Então, primeira pergunta, é erro do artista a conduta dele? Porque as pessoas parece que adoram a arte, adoram o que é feito nos palcos, porém na hora de investir ou pagar, elas pedem de graça? Essa é a segunda pergunta. A primeira, queria que você pensasse nela para depois você deslanchar a sua linha de raciocínio. E a segunda... Muitas prefeituras gastam ali 10 mil, 20 mil, até mais, numa estrutura, dependendo se vai ficar um dia ou mais dias, num palco bonito, numa iluminação, tudo equipamento necessário para um espetáculo. Ele investe, mas na hora de chamar o artista, ele pede para o artista subir no palco de graça. Tipo, ó, nós vamos ter um final de semana aqui de artes, nós vamos ter aqui isso, e você vai ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho ali no palco. Ah, mas vai ter um cachê, vai ter um lanche? Não. A gente vai te dar a chance de se mostrar e mostrar o seu trabalho. Então, duas perguntas. Qual é o erro nosso como artista, como produtor, enfim, que as pessoas, quando chegam até a gente, pedem de graça as coisas, mas não é uma falta de respeito, parece que é uma conduta da pessoa já desde o início, né? Você não chega numa padaria e pede um pãozinho porque é barato. Você vai pegar e vai pagar o pãozinho. Mas o artista passa por isso. E por que numa rede, uma gestão pública, se investe dinheiro tanto no equipamento, na hora de chamar o artista, pede para ele se apresentar de graça, porque está sendo feito um favor para o artista, tipo assim, eu vou fazer um favor para você, eu vou deixar você subir no palco e se apresentar, e aí você vai ter divulgação, como se divulgação enchesse barriga. Enfim, eu queria colocar e queria ouvir a sua opinião, se isso você passa por isso, e qual é a conduta errada que a gente tem, às vezes, que faz isso acontecer. Exatamente, René. Assim, isso de pergunta, o que acontece? A gente trabalha muito com a comercialização direta para contratantes, né? Então, pouca coisa é feita com bilheteria, ou seja, com formação de plateia em que as pessoas vão lá e compram, ainda, né? Porque a gente tem projetos de focar também nesse quesito de bilheteria, né? Tá. Trabalhos específicos. Mas trabalha bastante com a comercialização. Então, os locais, empresas, prefeituras, escolas, etc., entram em contato conosco, né? Fabuloso. E a pergunta que não é a pergunta que eu mais escuto, mas que eu escuto bastante é se tem custo, se precisa pagar, né? Então, é exatamente o que você disse, René. É o que acontece. Eu não sei exatamente, eu não sei se alguém tem essa resposta, por quê? Porque eu acho que talvez seja um ciclo, é algo estrutural mesmo, né? Você bem falou aí dessa questão estrutural, e eu penso que seja isso realmente. Por quê? Dessa questão de divulgação, isso acontece muito, né? Eu vou deixar o ambiente para vocês poderem divulgar o trabalho de vocês, né? Mas tem cachê? Não tem. Mas eu vejo, René, também, que é muito da postura do artista. O artista ele tem que ter essa postura de não... claro que ele pode, e eu também respeito isso. Ele pode fazer algo de graça, digamos, se ele quiser, se ele bem entender, né, para alguém.
né? Inclusive nós temos projetos, que a gente contemplou através de prêmios culturais, através de leis de incentivo, mas na forma de prêmio, em que a gente Sim, contemplou locais onde não poderiam pagar por um ingresso ou por uma entrada em algum local, que foram perfeito. escolas, lares de idosos, lares de crianças carentes, né? Mas eu vejo, né, nesse quesito de fazer o gratuito, também da postura do artista, né, de que ele valorize também o seu trabalho, né, de que ele se coloque também como alguém que merece respeito com aquilo que ele faz, né, com a sua profissão, a profissão que ele escolheu para se manter e para viver, e de que Sim, ele não faça isso, né? Só que é algo bem complicado, assim, né? Eu acho que é bem estruturante mesmo a coisa. Porque é, quando se trabalha, por exemplo, com bilheteria, muitas vezes não se tem a formação de plateia, então as pessoas acham que para elas um chopp, né? Um chopp, que R$ 10 um chopp que ela vai gastar, é algo bem investido, mas que de repente ela comprar um ingresso para assistir uma peça de teatro não vai ser bem investido, né? Então, isso tudo vai bem assim de encontro com o pensamento da questão da educação e da cultura, né? Eu vou além, eu não digo cultura, eu digo da arte em si, do reconhecimento da arte como sendo algo natural ao ser humano, né? sim, Em de que todo ser humano pode, é possibilitado, tem capacidade para exercer alguma função, digamos, artística, né? Ele tendo isso na sua própria educação como sendo algo natural, ele vai valorizar isso, ele vai entender que isso faz bem também para o seu intelecto, faz bem para as suas relações, faz bem para a sua psique, né, o seu psicológico, faz bem para um monte de coisa. Né? Eu falo com propriedade do teatro, que é a área que eu escolhi, mas todas as áreas artísticas possibilitam isso. Né? Então, perfeito. eu vejo isso. Assim, se houvesse mais o foco na educação, a educação e a arte, elas fossem há sim um passo para isso, né? Há um passo para que as pessoas façam isso, mas é um passo ainda muito pequeno que está se dando, né? Se fazendo, dessa aliança entre a educação e a arte, né? Então, eu acho que seria isso, assim, algo que é cíclico para mim, eu penso. Eu não sei qual é, Perfeito. se tu já tem alguma opinião a respeito disso, René, mas para mim, assim, é bem nessa linha, sabe? Eu acho que, lógico, que tudo que a gente está falando aqui nunca é uma regra, né? Porque não é assim, Não, tudo é assim. Não. Existe sim grupos e grupos, artistas e artistas, posturas de exato, pessoas e pessoas. Então precisa registrar isso. Agora, eu vi, pelo menos exatamente. na minha cidade, grupos de dança, vou focar nos grupos de dança principalmente, formados ali por jovens de escolas públicas, na sua maioria, e grupos de dança que faziam um trabalho social de resgate, de preencher horários de várias crianças ali, e precisar passar no comércio, mendigar uma Um verba do patrocínio, comércio uhum, para um apoio. conseguir o combustível para ir para representar a própria cidade em outras, né, numa cidade vizinha, colocar uma roupa. Mas assim, algo tão mágico, tão lindo, mas sempre tinha aquele apelo de faz um favor, me ajuda. Então eu sempre tentei, Uma né, da caridade, medida do né? tentar fazer gritar por esse grupo, né, ser voz, para que o empresário se sensibilize que cultura não é um capricho, cultura é o que abastece a sua essência da cidade, a Uhum, educação. Eu não posso estar na escola só na época que eu tenho filhos na idade escolar. Né? Eu preciso uhum. estar conectado com a escola, a associação comercial precisa estar conectada com a escola infinitamente, a vida toda, porque é uma geradora de cultura e pessoas ali para trabalhar no comércio e nas empresas. E no caso da cultura e da arte,
é cultural. A turma fala, mas é cultural do brasileiro. Mas então a gente tem que quebrar o ciclo. Fazer com que as pessoas Exatamente. valorizem, que as pessoas vejam o artista, vá lá e faça a sua contribuição, porque ele viva da arte e ele possa se abastecer da arte e levar essa para outras gerações. Nós temos a questão do Circo Solé agora, o Circo de Solé que faliu, e nós temos muitos brasileiros que trabalhavam ali, né? E hoje Sim. estão, tipo assim, eu estou falando dele que é o mais famoso, mas todos os segmentos de Uhum. arte, teatro e outros circos, enfim, todos os segmentos. Então, mas eu vejo que a nossa cultura é o seguinte: eu invisto na comida do chopp, igual você colocou, mas não no Uhum. ingresso às vezes para fazer. E aí é levantar essa voz mesmo, é ajudar os artistas a se posicionar, porque muitas vezes o artista, ele é artista, mas ele não é empreendedor. Aí ele precisa ter Uhum. o Darlan, que na figura, né, de empresário, que ele possa ter a chance de encontrar alguém como você que vai empresariar, vai levar uma leitura diferenciada, vai saber apresentar o artista, porque a coisa mais difícil para o artista é ele falar bem dele mesmo. Tipo, ô, como que é? Conta pra mim como que você é. É horrível falar bem da gente. E se alguém está representando você, fala, ó, é talento, ele está mais direcionado, igual no caso, eu imagino que quando você vai representar os artistas, você vai buscar entender o mercado, que ele, aonde, qual é a mensagem que ele precisa levar, falar, esse aqui é o específico para esse assunto, né? Mas geralmente o Uhum. artista ele não é empreendedor, né? Ele Uhum. sofre com isso, na minha concepção. Não sei como que você vê e como que é isso É, para sua região. sim, eu acredito que é bem isso, é de postura, René, é postura mesmo, é questão, né, do artista se colocar nesse lugar, né, porque o reconhecimento tem que vir da gente para o outro, né, nesse sentido do respeito em si, né, então eu penso que essa postura é fundamental, né. Tem uma frase de um poeta aqui, de um cantor e compositor aqui do Rio Grande do Sul, nativista, que é o Dante Ramon Ledesma. Ele tem uma música dele que eu gosto bastante. Não sei se exatamente eles compuseram essa música falando do artista, né? Mas para mim cabe muito assim uma frase que tem na música que é: não me basta sonhar ser pássaro e acordar assobiando misérias, né? Então, não me basta sonhar ser pássaro e acordar assobiando misérias. Então, não adianta eu ter o sonho maravilhoso de trabalhar com a arte se eu não tenho a consciência de que eu estou no mundo material também, né? De que eu preciso me manter, eu preciso de coisas também para me manter nesse mundo material, né? Sim. Então, às vezes, muito também do que se tem com relação ao artista, essa imagem de alguém que é de outro mundo, que não tem a noção das coisas, é dessa postura, né, do artista, que eu Mas penso que não é uma obrigação. você como Uhum. produtor, eu imagino que você consegue dar uma roupagem e uma Ah, credibilidade ao sim. artista que está, às vezes, chegando até você ou que já faz parte, né, de toda a sua equipe, porque normalmente eu acho, né, não sei se eu estou errado, me corrija, que às vezes o artista pensa em ser o melhor artista, mas ele esquece de colocar a, a embalagem, né, para que ele possa saber fazer essa apresentação, porque ele está pronto para fazer a apresentação para o seu cliente final, que é o público. Mas antes do público, do cliente final, às vezes ele não, ele tem que saber chegar na prefeitura, saber chegar até uma empresa para ser parceira. Você acha que isso também acontece na sua região, isso? Essa Não, deficiência? eu acredito, e eu entendi também a tua colocação, mas eu acredito que a gente, como artista, porque eu também sou artista, a gente Sim, precisa sim. se munir dessas ferramentas, entende? Claro que eu venho também do ramo da publicidade, eu também estudei comunicação,
e eu consigo me comunicar bem com o público que seria o comprador, né, digamos, Perfeito, né, não o perfeito. público-alvo de quem vai consumir a arte, mas de quem vai comprar ela, né? Então, mas eu acredito que essas armas ou essas ferramentas a gente precisa dominar elas, né? Só que com certeza eu também tenho dificuldades, eu não sou o rei da coisa, né? Inclusive para colocar os nossos trabalhos, os nossos espetáculos, onde a gente está inserido. Então eu vou entrar em contato com alguém e vou falar de algo em que eu estou lá dentro. O Sandoval Afonso, que é ali do show da Paty que eu comentei contigo. Tem o Sim, sim. personagem Sandoval Afonso, né? Quem é que faz ele? Sou eu. Né? Então a gente também tem que entender essas formas de que também mercadológicas, né? E por que não Perfeito. se apropriar delas, né? Por que não fazer com que elas Já que está façam disponível parte para todo também? mundo, né? Exatamente, exatamente. Então eu penso assim dessa forma, não do artista ser visto sempre com pena, né? Que nem você colocou aí a questão da caridade, né? Sempre ser visto como alguém que precisa de ajuda, que está necessitado, que precisa de cesta básica, né? Que não tem nada. É difícil, assim como todas as áreas são, talvez tenha alguns empecilhos a mais, né? Sim, sim. Mas a gente também precisa assumir isso e colocar a cara a tapa, né? Nessas situações. Mas sim, acontece aqui em todo o estado, a gente trabalha muito em cidades pequenas também, para as cidades pequenas, e isso ocorre sim, muitas vezes até a valorização vem mais até das cidades pequenas, né? Isso acontece. Inclusive, exatamente, teve um município aqui de Santa Catarina, onde a gente foi no mês de março agora, em que, em que a gente foi e, nossa, foi muito bem recebido. Era uma cidade muito pequena, tinha, eu acho que, em torno de 2.000 habitantes, e foi um Nossa, evento para as mulheres, né? E assim, toda a cidade estava lá, todos prepararam camarim para a gente, bem bonitinho, sabe? Tiveram a preocupação disso, de preparar, porque muitas vezes não se tem uma infraestrutura no lugar, né? Lá era um pavilhão onde não existia camarim, não tinha um sim. teatro, um auditório, né? Era um pavilhão. E fomos muito bem recebidos e valorizados também, né? Então, Fabuloso. não, A não é verdade uma, não é uma regra, né? é o tal do santo da casa não faz milagre às vezes, né? Às vezes você vai numa cidade estranha e menor existe essa valorização. Você consegue ler os comentários? O William fez um comentário aí, você consegue ler? A arte que nos salva da loucura, principalmente nesses tempos que vivemos agora. É Pessoal, verdade. eu gosto demais da participação de vocês e a gente precisa, até porque eu acho que a característica das lives é essa relação do entrevistado, do entrevistador e com o público que é, né, 100% real aí na hora tal. Só que por uma questão de respeito do entrevistador, né, do entrevistado, eu tento não interromper a linha de raciocínio. Então não é desconsiderar, não. Eu gostaria que você escrevesse o máximo possível, mande as suas mensagens. Agora, é que às vezes a gente não, para não finalizar a linha de raciocínio. Então, quero agradecer, o pessoal já mandou um abraço para mim, mandou um abraço aqui, né? Eu falei, vai falando, vai descrevendo, vai deixando a sua opinião, mas nunca, em nenhum momento, gente, é porque é falta de respeito a você, não. É questão de, para não quebrar essa linha de raciocínio, geralmente do convidado ou da convidada, tá bom? E lembrando, quando eu salvar a live, vai ser deletado todos os comentários. Então, é importante que depois que eu salvar a live lá no IGTV, entre ali, deixe a sua pergunta, o seu elogio, o seu reconhecimento, a sua opinião sobre o nosso bate-papo. Pode ser dessa live, pode ser de outras lives, de outros canais, ou até das nossas lives aqui. No caso aqui, pô, o Darlan, faça a pergunta, diga para ele, fale o que gosta ou não gosta, coloca a opinião também, porque é lá que ele vai conseguir ler, é lá que eu vou conseguir lá retornar para você. Infelizmente, a tecnologia deleta todos os comentários na hora que eu salvar. Nós já estamos com 33 minutos, rapaz. Opa, rápido. Caramba! Eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para fazer um fechamento do nosso bate-papo, que eu acho muito rico essa conversa.
ter mais esse debate, mais Sim. levar essa mensagem, principalmente para quem não é o público. Desculpa te interromper, René, eu teria um recadinho assim para o pessoal, até para os artistas, se tem Por favor. artistas aí nos assistindo, que é com relação até algo que a gente acabou, como o tempo é curto, né, acabou não entrando, que é algo que eu gostaria de falar, que é com Por relação favor. à lei de emergência cultural. Não sei se você já escutou, já ouviu falar dessa lei. Tô ouvindo agora. Tá, a lei de emergência cultural, ela foi, vou tentar ser o mais breve possível, tá? Por Ela foi favor. uma lei que ela vai É utilizar. estadual ou federal? Ela é federal. Ela Ótimo. foi nomeada como Lei Aldir Blanc, que é o compositor que faleceu agora nesse período, né? Em homenagem a ele, foi nomeada como Lei Aldir Blanc. Essa lei, ela é com base no quê? Ela vai utilizar o Fundo Nacional da Cultura. Esse fundo estava já há algum tempo lá sem uso, né? Então, por autoria da deputada Benedita da Silva, junto com outros deputados, um grupo de deputados, elaborou essa lei de emergência Fabuloso. cultural para auxiliar os artistas que tiveram esses seus trabalhos interrompidos, que somos nós e muitos outros que estão agora com seus trabalhos interrompidos nesse momento. O que consiste essa lei? São três os quesitos, na verdade, as três áreas em que essa lei vai atuar. O primeiro deles é o auxílio emergencial. A classe artística não estava inserida no auxílio emergencial. Então, muitos conseguiram o auxílio emergencial, que estavam enquadrados ali nas regras, mas muitos não conseguiram. Então, Informação agora, importantíssima. exatamente. Agora, então, os artistas que não conseguiram o auxílio emergencial pela forma ali, como foi Por outros divulgada, vão meios. conseguir através dos estados, os estados que vão operacionalizar isso. Essa lei ela Fabuloso. não tá ainda regulamentada 100%, então ainda não está acontecendo, mas vai acontecer. Então, o aviso é o quê? Que o pessoal fique atento, que vá atrás disso, porque se está enquadrado dentro das regras, que são as mesmas do auxílio emergencial, pode ter direito. O segundo ponto é o auxílio para espaços culturais. Tá? O que são os espaços culturais? São empresas, são locais, grupos, associações também que tiveram o seu trabalho interrompido e que vão ter um auxílio. Também precisa esperando agora a regulamentação, e esse auxílio vai ter uma contrapartida. Então, o que, por exemplo, eu tenho, digamos, uma associação cultural. Essa associação cultural, ela vai precisar dar um retorno, uma contrapartida depois que a pandemia passar, ou quando for o momento das aglomerações que forem possíveis novamente, ela vai ter que ter uma Perfeito. contrapartida para escolas ou público em geral de forma gratuita. Tá? Então, essa é uma forma muito importante, e quem vai operacionalizar isso, em princípio, são os municípios. Então, quem é artista tem que ficar ligado junto Ao à município da sua prefeitura, cidade. né? Certo. A prefeitura, porque esse dinheiro não é um dinheiro que vai ficar para a prefeitura, esse é um dinheiro que é justamente destinado para os artistas. Né? Fabuloso. A base da lei é essa. E o terceiro ponto, René, são os editais. Não sei se você já ouviu falar dos editais, que são formas de fomento à cultura em forma de prêmio. Então, os editais, a pessoa, digamos, eu tenho um projeto, eu inscrevo esse projeto, escrevo ele e inscrevo ele no edital, e se Certo. ele for contemplado, eu tenho um montante de dinheiro para conseguir operacionalizar esse projeto. Né? Fabuloso. Então, o terceiro ponto dessa lei serão os editais, que vão, em E princípio, vão qual acontecer. sites? Aonde que a gente pode procurar isso? Aonde tem acesso? Você tem alguma orientação virtual ali para a gente já deixar registrado? Na verdade, assim, quem mora no Rio Grande do Sul, está acontecendo, tem que ficar ligado na Secretaria Estadual de Cultura, porque está acontecendo a Conferência Estadual de Cultura, que foi antecipada agora esse ano e está ocorrendo na forma Ok. online. Ontem foi um dia que aconteceu, mas nos outros estados eu não sei como é que está a organização, mas o pessoal está se mobilizando
e o que tem que fazer? Joga lá no Google, leia Aldir Blanc para se informar, porque é muito importante, é um socorro, não é uma forma de sustento, mas é uma emergência, né? Então, O nome já emergência diz, para o né? setor, exatamente. E então essa terceira forma vai ser a forma dos editais, onde vai ser possível nos municípios os artistas proporem projetos e também nos estados, em princípio, pelo que eu vi da lei que acompanhei agora por último, os estados também vão poder operacionalizar os editais. Então o artista, nesse momento, também tem que ficar ligado nessas questões, porque é uma forma de também dar uma respirada nesse momento, né, René? Fabuloso, fabuloso. E a Darlan, nós mensagem, temos. então, que eu queria deixar, Nós né? estamos isso, por favor. Foi fabuloso. Esse final que você deu da informação de riquíssima importância para toda a classe. Era o Diga meu lá, deixa a foco sua hoje, mas mensagem. eu saí do foco aí. Não, tranquilo. A mensagem, eu penso que é essa, René. Eu acho que é essa da gente fazer valer a nossa voz como artista, né? De não aceitar as coisas de qualquer forma, né? De colocar a gente como profissional. Você pode ser artista, mas não ser profissional também, não tem problema. Sim, Mas quando você é profissional, de você também colocar os seus requisitos de que você seja também respeitado, né? De colocar essa sua postura para que as pessoas se respeitem. É estrutural, mas a gente também precisa mudar isso. Então, se não houve isso até hoje, que seja a partir de agora, comigo, né? Contigo aí com as tuas escritas, com o teu livro, fabuloso. com as pessoas que a gente tenha contato nos nossos círculos, né? De amizades e família também. Gente, vamos fazer isso então. Vamos nos profissionalizar cada vez mais e nos apoiar e fazer a classe artística dita, vamos falar assim, de grupos pequenos, cada vez mais próximos, se unir mais para que a gente tenha voz, pensando junto na mesma direção, na proposta. Afinal, somos, como alguém disse já, é divino a arte e é necessária. Agora precisa ser unida, para a gente não ser uma classe isolada trabalhando sozinho ali. A gente precisa se unir cada vez mais. Exatamente. Vamos para o nosso quadro Contadores de História, meu irmão? Opa, vamos lá. Bora lá? Escolha 3 palavras aleatórias, por favor. 3 palavras não são bem aleatórias. Vamos lá. Tipo, já tinha. Não, totalmente ainda não, mas uma que eu quero colocar é sonho. 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 Ótimo. Outra palavra, pássaro. 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 Por que não utilizar da música ali que eu citei, né? Pássaro. Perfeito. Miséria. Miséria. Tá? Mas, São 3 miséria. palavras, né? Tá. As minhas duas, anote aí. Pijama Pijama. e cortina. 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 Essa palavra é boa. É boa. É boa. Opa. Senhoras e senhores, no quadro Somos Todos Contadores de História, diretamente de Igrejinha, Rio Grande do Sul para o mundo. Ô Darlan, toda boa história começa... deixa eu fazer uma outra pergunta. Você vai fazer como o Darlan ou vai fazer como Sodoval Afonso? Não, o Sandoval Afonso vai ter que ficar para o próximo momento. Não, só para entender que... Não dá. Ele tem que estar caracterizado. Tô entendendo. Então, o Darlan, diretamente de Igrejinha, do Rio Grande do Sul para o mundo, era uma vez. Seja bem-vindo. Era uma vez um menino muito quieto. Ele tinha vontade de sair pelo mundo, porque ele tinha um sonho. Esse menino tinha o sonho que sonhava todas as noites. Para ele queria ser um pássaro. Ele queria voar por toda a terra. Queria conhecer a natureza, ver as pessoas lá de cima, as casas, os riachos.
Até que um dia, esse menino sonhou que ele gostaria de sair da miséria, pois ele vivia numa casa muito pequena, com seus pais, o seu irmão, a sua avó. Teve um dia em que ele estava de pijama e ele estava indo para a cama, onde ele adorava estar, pois era o momento em que ele sonhava. Nesse dia, ou melhor, nessa noite, ele sonhou que estava em um palco. Esse palco era muito bonito. Ele tinha um chão de madeira. Ele olhou para a plateia. Era um público muito bonito. A casa estava cheia. Ele estava espiando pelo cantinho da cortina. Foi então que lá no fundo do teatro, ele reconheceu uma menina que ele era apaixonado lá da escola. O seu coração ficou muito, mas muito acelerado. Porque ele sempre contava os seus segredos para essa menina. Porque era a única que ouvia os seus sonhos. Porque os adultos não davam a atenção a ele que ele merecia. Ele queria fazer o melhor espetáculo, mas deu naquele momento um calafrio de insegurança, porque quando ele viu a moça. Mas naquele momento, ele respirou fundo e com seu grande pássaro, naquele palco, ele quis criar a força de apresentar e contagiar as pessoas. Ele abre a cortina e naquele momento as pessoas aplaudem. Ele perde a voz. As misérias acontecem na vida de todos. E naquele menino parecia ser a sua estreia não tão boa. Mas algo infinito aconteceu. Seu sonho se realizou. As coisas começaram a fluir. E num passe de mágica, ele foi contagiado pela arte e emocionou todos que estavam ali. E então ele acordou. Ele acordou e viu que o seu sonho era possível. Ele viu que aquela menina que estava lá no público, ele poderia mostrar os seus sentimentos para ela. Então ele foi até essa menina e falou que gostava dela, que a amava e queria ficar junto dela. Esse menino se casou com essa menina. Hoje eles são a Pamela e o Odarlan, que se conheceram no teatro. Eles passam por muitas dificuldades, mas também passam por alegrias, são felizes e vivem muito bem. Eles têm muitos sonhos. Esse pássaro que sempre povoou a mente desse menino, que agora não é mais menino, agora é um homem, agora voa de verdade, voa com a sua arte. E ele consegue conquistar a todos com quem tem contato. Aquela menina da plateia também sempre está junto dele. E eles conseguem levar a sua mensagem de amor, de fé, de esperança e de alegria. gente, coraçõezinhos e salvas de palmas aqui. A Clá tá mandando aqui que tem o Fredinho. Fredinho junto, é verdade. Tem o Fred, o nosso Shih Tzu, nosso cachorro, tá? E faz parte também. Fabuloso. Que coisa linda. Olerlan, que honra receber você aqui. Da mesma forma. Muito obrigado. Fazer essa história. E quero aqui agradecer o carinho de todo mundo. Agradecer você que escreve, o William, tanta gente boa, o Marcelo Baltazar, a Is, enfim, entrando gente muito joia, o Uzi que entrou, deixa um abraço, Eliane, enfim, tanta gente boa. E ó, lembre de deixar o recadinho lá no IGTV pro, o convidado ou a convidada poder ler, interagir com você, agradecer, seja nesse canal, seja em qualquer live. Infelizmente são deletados os comentários,
Beijo no coração, bom final de semana e vou deixar um recado. Todo esse conteúdo está ficando salvo na IGTV, também fica salvo lá no canal do Peãocast no YouTube e no Spotify. Se você não compartilhar com seus amigos, né, e a sua rede de contato essa live ou esse podcast, você vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Beijo no coração, bom final de semana. Tchau, obrigado. Fica Valeu, com Deus. Renê. Muito obrigado, tá? Valeu. Sucesso. Tchau. Valeu, tchau, tchau.